Será que nós somos as pessoas que os nossos cachorros pensam que somos? Os bairros de São Luís estão cheios de bichos abandonados. Ainda bem que ainda tem gente que se importa e faz com que pelo menos parte desses animais tenham casa, comida e carinho. Essa é a atitude bacana que a Cíntia vai compartilhar conosco no programa de hoje. Olá, Bruce! No ar, Atitude! Encontro marcado e lá vem eles, Thor e Bruce, lindos demais, acompanhados da Cíntia, que é vice-presidente da AMADA, Associação Maranhense em Defesa dos Animais. Mas antes disso, já fazia um trabalho voluntário com os bichinhos. Quando é que você começou a cuidar desses animais? Quando é que eles entraram na sua vida? Foi uma decisão sua? Foi por acaso? Olha, é até difícil precisar assim, qual foi esse momento exato na minha vida. Eu me lembro de fazer resgates em Curitiba, eu morei um tempo lá, com a ajuda da minha irmã, que morava na época comigo. E a gente foi fazendo de vez em quando, se deparava com uma situação, foi começando e tal. E quando eu vim aqui para São Luís, que eu sou daqui... É algo motivado pela sensibilidade mesmo? Eu acho que sim. De presenciar situações, de conhecer algumas situações. E eu entendo assim da seguinte forma, que Deus dá essa questão para as pessoas, toca o coração das pessoas para se sensibilizar mesmo em relação à questão dessas criaturas de Deus, né? Porque são criaturas de Deus também. E é legal atender esse chamado, assim, de tentar realmente se mover, tomar uma atitude de ação, não apenas de compadecimento. E isso muda a vida deles. Você os recebe na sua casa, como é que o Thor chegou até você? Então, o Thor chegou por intermédio de uma outra colega da AMADA também, que é a Irecê, e eles já vieram de uma outra casa, de uma pessoa que abrigou eles bem no comecinho, assim que eles nasceram. Eles estavam numa praça e ela acolheu, só que ela não tinha muita condição de ficar mais tempo com eles, e aí me pediram esse lar temporário. E o Thor está para adoção, não é isso? Exato. Super candidato aí, à adoção. Lindo, 4 meses, esperando uma casa com muito carinho. E como é que a AMADA entrou na sua vida? Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a procurar qual era a ONG que fazia esse tipo de trabalho, para poder somar forças, né? E aí eu fui pesquisando, achei o site da AMADA, e aí entrei em contato, e aí fui na primeira reunião, e eu estou na AMADA desde 2007, então, desde que eu cheguei aqui em São Luís de volta. E como é que tem sido o trabalho que você tem ajudado, colaborado a realizar com os animais? São gatos, cachorros? Gatos e cachorros, principalmente. Às vezes a gente pega algum caso de jumentinhos também. Já tive um caso recente de animais. Exato. A AMADA recebe denúncias também nesse sentido? Olha, nós recebemos denúncias, mas a gente não tem poder de polícia para verificar, de averiguar, não instaurar inquérito nem nada. Então, na verdade, a gente encaminha para a autoridade competente. Eu tô ficando sem fôlego um pouco. Imagina eu. Mas nesses casos, o que a gente faz é informar o cidadão, né, que a gente não tem esse poder, mas que existem autoridades competentes para poder verificar a situação. E se realmente for um caso de maus tratos, a lei federal ampara, a lei 9.605 de 98 ampara. E nós temos também uma lei estadual, que eu não sei se foi regulamentada já, mas é de 2014, ela é recente. Faltava a regulamentação, mas nós temos amparo tanto na lei federal como estadual. Mas antes de você ir para a AMADA, você já tinha um trabalho voluntário, de iniciativa própria, exato. Né? Se sentiu tocada pela situação desses animais. Exato. Se alguém quiser começar um trabalho como esse, o que você aconselha? Olha, tanto individualmente como coletivamente, é muito interessante. É lógico que quando você se junta a um grupo com o mesmo objetivo, as coisas ficam mais fáceis. Se um não pode acolher, não pode ajudar naquele momento, por uma questão de trabalho, às vezes as pessoas pensam que os protetores às vezes só fazem isso da vida. Na verdade, nós somos pessoas normais que temos família, assim, temos trabalho. E aí, mesmo assim, a gente encontrou um tempo para poder fazer esse tipo de ação, socorrer um cachorro que foi atropelado, levar para uma clínica,
ver quanto é que é as despesas, tirar do próprio bolso às vezes, porque às vezes a gente não consegue arrecadar doações. Pedalando no espigão costeiro, na companhia do Thor, conversamos sobre amor, respeito e responsabilidades com os animais abandonados. Se alguém tiver essa sensibilidade, quiser começar um trabalho também de amparar esses animais ou de encaminhá-los para a adoção. Então, tanto individualmente como em grupo, é muito interessante você tomar ação. Como eu falei, não ter apenas uma postura de cuidadinho, de compadecimento, mas não esperar que os outros façam. Uhum. Você pode fazer. Nós somos pessoas como as outras. Aqui em São Luís, por exemplo, a gente presencia isso o tempo todo nos bairros. Tem muitos cachorros e muitos gatos abandonados também. O que eu posso fazer para ajudar? Né? Eu, cidadão comum, sem que isso ofereça risco para mim, para minha família, porque são animais que estão na rua, expostos a todo tipo de doenças, para que eu não venha a contrair alguma doença transmissível por eles, mas que eu possa estar alimentando, ou que eu possa procurar algum órgão e encaminhar e tentar dar um lar, um abrigo para esses animais. Há várias formas de ajudar. Tu perguntaste em relação à questão da segurança também, né? Uhum. Eu acho que uma das primeiras coisas que alguém que quer resgatar, que quer ajudar um animal em situação de sofrimento, é levar para uma avaliação junto ao veterinário. Então tem que ver realmente como é que está a saúde daquele animal, se tem alguma doença transmissível, que doenças que ele possui, se leishmaniose, se babesiose. E aí com esse quadro você fica mais tranquilo, fica mais resguardado do que está, né? Com o que você está lidando. Uhum. Então a primeira consulta com o veterinário para saber como é que está a saúde do animal é fundamental. Depois daí você pode tanto acolher na sua casa, ou se você não tem espaço de forma alguma, pode pedir um lar temporário para um amigo, ou por exemplo, eu levar esse animal para um veterinário, para uma clínica, demanda aí um custo. Sim. Tem algum lugar aqui em São Luís que recebe esses animais, que eu possa pedir ajuda nesse sentido? Gratuitamente não tem. Essa é a nossa grande dificuldade, porque todas as despesas que a gente tem com animais que a gente resgata, ou sai do nosso próprio bolso, do nosso orçamento familiar, ou a gente tem que lançar uma campanha no Facebook para poder arrecadar fundos e assim conseguir pagar a conta na clínica veterinária, porque ao contrário do que as pessoas pensam... E é um serviço caro. É um serviço caro, exatamente. As ONGs, pelo menos a Amada, não recebe nenhuma verba pública. Então a gente realmente depende do esforço dos voluntários. Como é que a Amada se mantém? Com o dinheiro do esforço dos voluntários e de doações que são feitas pela internet. Recentemente teve um caso do cachorro Qualquer pirata. Pessoa pode doar. Qualquer pessoa pode doar. Medicamentos, ração, produtos de higiene. Produtos de limpeza, produtos de higiene de uso veterinário. Qualquer ajuda é válida, gente, porque a gente vai somando esse apoio e vira uma coisa muito maior. A gente precisa de muita ajuda. Geralmente a gente tem uma campanha no Facebook de arrecadar R$1, doe R$1. Uhum. Mas pode ser 1, pode ser 5, pode ser uma quantia que você depositado em conta, como é que funciona? Sim, a gente tem uma conta no Banco do Brasil para doações, que é agência 1612, dígito 8, e a conta corrente é 18987, dígito 1. E é nessa conta que a gente recebe as doações para tentar salvar o máximo que puder desses animaizinhos. Vocês têm obtido bons resultados? Olha, cada vida é preciosa. Então, se a gente salva uma vida, a gente fica feliz. A gente salva 5, fica mais feliz. Mas a gente não faz muito essa questão matemática da coisa, porque a vida do Thor, ele é singular, ele é precioso pra gente. A gente sempre fala isso, a vida é preciosa. As pessoas precisam enxergar esse valor da vida na fauna, na flora, porque nós todos estamos conectados. Então, se doenças atingem eles, atingem o meio ambiente, essa roda gira e vai bater na gente, né? Cães e gatos abandonados pelos donos perambulam principalmente nas feiras e mercados da capital, dando indícios do motivo do alto índice de incidência da raiva canina em São Luís. O flagrante do descontrole pode ser visto em qualquer local da cidade. A questão da adoção, do resgate desses animais das ruas implica também numa ação, uma atitude que coopera com o saneamento básico, né? Sim, sim. Mas eu acho que, na verdade, a origem tem que ser nas medidas assim, do saneamento básico. E daí é que vai se irradiar uma questão da melhoria da saúde, tanto da população animal como da população humana. Tem que ter uma visão... Você acha que há um pensamento que, por exemplo, erradicar esses animais
extinguir de esses forma animais alguma, de forma alguma. seria uma medida drástica de saneamento. Digamos assim, que algumas mentalidades arcaicas ainda pensam dessa forma. Né? Arcaicas e desinformadas, porque durante muitas décadas se cometeu essa atrocidade de eliminação de cachorros, eliminação em massa. E aí, depois que foram verificar, as pesquisas indicaram que não havia nenhuma melhoria, nem em relação ao controle da raiva, nem da leishmaniose, porque os vetores, os causadores do problema não são os cachorros. Os cachorros são apenas intermediários. Então, eles focavam tudo na eliminação dos cachorros e deixavam os vetores, os mosquitos, no caso da leishmaniose, o mosquito palha, e outros agentes de transmissão. Que picam os cachorros e transmitem. Exato. Então, quando eles foram verificar os números, as estatísticas, perceberam que era uma política totalmente equivocada, totalmente errada, que gastava muito, era muito onerosa e, no entanto, não era eficaz. E aí sim, a Organização Mundial de Saúde reviu essa medida e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, determinou um outro tipo de tratamento em relação a isso. Então, hoje em dia, o que se preconiza? É a questão de você fazer o controle da reprodução, você não deixar a população doméstica se expandir sem nenhum tipo de controle. A castração é fundamental para que não haja abandono de filhotes nas ruas, não haja essa população em descontrole nas ruas de São Luís. A Cíntia tem um projeto que visa a castração desses animais como forma de coibir a sua reprodução pelas ruas. Segundo ela, esse seria o único método de controle verdadeiramente eficaz, mas ainda é um projeto buscando apoio. Castração nos animais machos, nos cachorros, gatos machos. Tanto machos como fêmeas. A esterectomia, no caso? Sim. Ela previne doenças nos animais. Então qual é a idade ideal do bichinho para se fazer a castração? Pois é, esse é um ponto meio controverso. Mesmo entre protetores e mesmo entre os veterinários, alguns pensam de uma forma, outros pensam de outra. Hoje em dia, como a gente percebe que as pessoas terminam não fazendo a castração desses animais, e isso é que torna a coisa ficar fora de controle, alguns setores já estão preconizando que se faça a castração dita precoce, com poucos meses de idade. Por exemplo, o Thor está com 4 meses, ele já poderia até, segundo esse setor, fazer a castração. Outros não, preferem esperar um pouco mais, para terminar de desenvolver o aparelho reprodutivo direitinho, para não atrofiar, diz que pode causar uma atrofia, mas essa questão do tamanho do órgão, para eles não faz a menor diferença. E aí você deixa de passar o risco de a pessoa não fazer a castração. Então, algumas cidades castram o filhote e já dão o filhote castrado, porque aí previne e fica sempre em controle da população. É isso, é a questão de custo-benefício, né? Relação do custo-benefício. Judicialmente, juridicamente falando, existe uma lei de proteção aos animais. Sim. Que é muito mais eficaz ou muito mais pulverizada, digamos assim, hoje em dia. O Ministério Público já vê essa questão com muito mais cuidado. Eu acredito que até os próprios cidadãos já estão se conscientizando melhor. Eu queria que você comentasse essa lei do tipo frequentar lugares públicos, com relação a maus tratos também, mas só no próximo bloco a Atitude volta já com o tema adoção de animais.